Somando. Tem que dar o... Estamos trazendo para as nossas palestras das quartas-feiras um tema que se tornou ao longo dos anos a principal bandeira da Casa de Manuel Francisco da Luz, que é a instrução e o conhecimento. Existem casas mais dedicadas à cura, que são verdadeiros postos de atendimento, UTIs, emergências, e que, via de regra, a gente só procura quando a coisa está feia. Mas existem outras casas dedicadas à fenomenologia, são procuradas para os aspectos da curiosidade, mas essa casa, a Casa de Manuel Francisco da Luz, ela é mais dedicada ao preventivo, ao profilático, e ao que Kardec definiu como a questão número 1 de nós que estamos encarnados hoje aqui, que é aprender, mudar e evoluir. Então eu sei que nos últimos dias vocês aprenderam bastante, conheceram, principalmente através do Jean, sobre o nosso grupo de estudos da mediunidade, que funciona nas terças-feiras à noite. Aprenderam também com o Arthur, que segunda-feira fez a palestra do ESD. No sábado, a Aline também apresentou sobre o ESD. O Carlos e a Rosane, eu vi a apresentação deles, muito legal também, sobre o estudo avançado da doutrina espírita. Todos esses grupos de estudo que funcionam na casa, elas têm esse contexto de ajudar a gente nesse trabalho de aprendizado, nesse trabalho de mudança e evolução que a gente tanto precisa. Mas hoje eu vou contar um pouco do grupo que se reúne às quartas-feiras. Então, às quartas-feiras, nesse mesmo horário, no andar de cima aqui, na sala 3, se não me engano, a gente se reúne nesse mesmo horário das palestras, entre as 20 horas até 21h15, 21h30, mais ou menos, e a gente faz o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, eu facilito esse grupo, junto com o Paulo Quechelli, e para mim tem sido um aprendizado muito grande. O Paulo é um trabalhador das antigas da casa, e eu tenho aprendido muito com ele sobre a importância do espiritismo raiz, o espiritismo original. Esse é o objetivo de trabalhar em grupo, de estudar em grupo, porque diferentes perspectivas acabam surgindo. A gente não conhece tudo, a gente não sabe tudo, e é importante ter a humildade também de reconhecer que a gente está num processo de aprendizado. E eu falei do espiritismo original, o espiritismo raiz, porque a cada novo dia aparecem youtubers espíritas, pessoas em diferentes locais, inclusive dentro das casas espíritas, achando já ou trazendo já consigo, acrescentando os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias, ou, como diz o linguajar popular, colocando um pouco da sua própria farinha nesse pirão, né? E a gente sabe que na dose errada, como diz o meu filho que está aqui, dá ruim. Os jovens falam assim, né? Mas o fato é que tem surgido diferentes espiritismos. O espiritismo à brasileira, o espiritismo à moda da casa. E temos visto muitas casas se distanciando um pouco das causas nomeadas por Allan Kardec, organizadas por Allan Kardec nesse contexto. Então esse fenômeno ele não é novo, porque ele aconteceu também com o cristianismo primitivo. Então lá atrás, existia um cristianismo primitivo, mas desde a sua origem a gente já viu surgir mais de 1.600 vertentes diferentes do cristianismo. Então a gente não pode deixar que isso também aconteça com o espiritismo.
Então, por isso que a gente colocou aqui até os objetivos e as responsabilidades dos estudos, porque os estudos sistematizados que a casa oferece ou que foram tão pedidos pela espiritualidade amiga, fazem parte desse contexto para que a gente continue unido, continue ao redor de um ensinamento tão importante que os espíritos nos trouxeram desde o final do século XIX. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele acaba sendo um antídoto importante para que a gente continue seguindo também aquela trilha original que os espíritos nos trouxeram e a falange do Espírito de Verdade nos trouxe. E o ESD, irmãos, é uma oportunidade também da gente relembrar a nossa condição de espíritos que nós somos e também nos autoconhecermos um pouco mais. Infelizmente, grande parte da humanidade ainda não tem acesso, ainda não descobriu a importância desses ensinamentos. E muitas pessoas ainda estão com dúvidas e dúvidas existenciais que, para quem estuda a doutrina espírita, já são um pouco mais, não digo fáceis, mas são menos complexas de serem entendidas. Não é à toa que as clínicas estão lotadas de pessoas com dúvidas básicas e não acham o rumo, o seu propósito de vida. E as respostas para 5 perguntas mais importantes da nossa vida está a um passo das nossas mãos. Ou seja, de onde eu vim? A gente trata isso no ESD, em cada encontro, a gente procura descobrir juntos no grupo, respondendo essa pergunta: de onde eu vim? Quais são minhas origens? Mas não a origem do Márcio que nasceu em 1975. Essa não é definitivamente a minha origem. Minha origem é muito mais antiga que essa. Mas qual que é a minha origem? Qual que foi o meu propósito? Como que eu venho caminhando? A Gênese de 1868 conta muito sobre essa pergunta de onde eu vim. Quem eu sou? Quem eu sou na verdade? Eu sou o Márcio, esse rapaz aqui, com essas peles aqui, esse corpo físico? Não, definitivamente não. Eu estou Márcio hoje, encarnado, vivendo uma nova experiência terrena por alguma razão que eu ainda estou descobrindo. Mas o Livro dos Espíritos, de 1857, aborda muito bem, nas suas mais de 1000 questões fantásticas, sobre os aspectos de quem eu sou. Importante para esse entendimento também. O que eu sinto? Muitas vezes eu sinto, ouço vozes, ou eu tenho algumas intuições, ou eu reajo muito bruscamente a uma situação, ou reajo bem às outras, ou eu não reajo. Qual que é a síntese dos meus sentimentos que hoje eu estou encarnado? A gente entende todo esse turbilhão de sentimentos que a gente tem ao longo do dia? O Livro dos Médiuns, de 1861, ele traz muitas respostas nesse contexto dos sentimentos. Por que eu sofro? Por que determinadas doenças que me acompanham demoram para me largar? Ou por que elas se manifestam? Ou por que eu tenho tantas dificuldades para pagar minhas contas, não tenho tantos recursos, e o meu vizinho da esquina ali tem tantas posses, viaja todo ano, e tem tanta facilidade para tudo? Por que eu sofro? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz muitos aspectos também da justiça divina e também das nossas questões. Por que a gente precisa passar por algumas situações ou não? Para onde eu vou? Qual que é o nosso destino? Então, quer dizer que o Márcio, depois que desencarna, acaba tudo? Encerrou? Não. Nós, espíritas, sabemos que a gente tem uma continuidade em tudo isso, e o Céu e o Inferno, de 1865, obras organizadas, catalogadas por Kardec, respondem todas essas questões. Ou seja, gente,
nos encontros a gente sempre utiliza, sempre volta nas questões, na raiz da coisa, né? Nas obras básicas. E eu nem sei por que tem esses nomes de obras básicas, porque de tão complexas, de tão ricas, elas deveriam ser chamadas talvez de obras fundamentais, obras essenciais, obras urgentes, quem sabe, porque nós estamos quem não percebeu ainda, nós temos uma certa urgência em tudo que a gente precisa aprender. A gente tem muita coisa ainda para ser introspectada, de ser assimilada. Mas enfim, irmãos, eu falei que é uma responsabilidade nossa muito grande também, porque assim como todas as vertentes cristãs que foram muito atacadas ao longo dos anos, ao longo dos tempos, o Espiritismo não é diferente. As sombras trabalham dia e noite para que tudo isso que a gente vivencia nas obras básicas seja desacreditado de alguma forma, para que se misture e vire uma grande confusão, para que ninguém siga essa trilha que os espíritos da falange do Espírito da Verdade nos trouxe. Para que isso seja considerado, sei lá, um tabu, que seja considerado coisa de fantasmas, mas não. O estudo sério e o estudo sistematizado da doutrina espírita nos mostra algo diferente. E falando em ataques, nos últimos anos a gente viu o que aconteceu com a maior religião cristã do mundo. Vejam as últimas notícias, as últimas declarações que têm vindo do Vaticano, coisas muito esquisitas, coisas muito estranhas, né? O meu sentimento hoje, eu posso estar muito errado, mas é um sentimento triste em relação ao que o mundo está consumindo em matéria de religiosidade, em matéria de espiritualidade. Então, mais uma vez, a importância da gente se ater aos ensinamentos confiáveis. E na doutrina espírita, no ESD, no estudo sistematizado, a gente aprende também a reconhecer o que é verdade. A gente aprende a pensar. A gente deixa de assumir uma postura reativa e assume uma postura proativa de descoberta da nossa... Não é da nossa própria verdade, é errado dizer da nossa própria verdade, mas da verdade que faz algum sentido. Mas voltando para a nossa doutrina, o meu sentimento é que a gente precisa retomar as mensagens de Jesus sobre a imortalidade da alma, as mensagens dos espíritos que a partir de 1857 trouxeram esses ensinamentos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, que trazem lições sobre as leis universais de Deus e nossa condição de seres imortais na nossa jornada evolutiva. Eu acho que todo mundo conhece um pouquinho da lei do progresso. E nós vivemos em um planeta que está seguindo fielmente a sua jornada evolutiva. É normal, é a lei da natureza, tudo evolui. Agora, eu não sei se a humanidade está evoluindo na mesma proporção de tudo que a gente vê das guerras e todos os conflitos e todas as mazelas. Se estiver indo em um bom caminho, ok, tudo bem, mas se não tiver, acho que a gente, em um curto período de tempo, a gente vai perceber uma incompatibilidade muito séria entre o local em que a gente vive e com os moradores. Vocês sabem, vocês já assistiram palestras, vocês já conhecem que o nosso planeta, ele é um organismo vivo, inteligente, vamos dizer assim, está concluindo uma fase importante da sua trajetória, que é o planeta de provas e expiações, está se encaminhando a se tornar um planeta de regeneração. Existe muita confusão nisso, porque todo mundo acha que do dia para a noite, na data X, vai haver um estalo e nós não vamos mais ter guerras, a gente vai ser
espíritos bons, espíritos puros, mas não é bem assim. A gente aprende na doutrina espírita que a Terra vai seguir o seu caminho, vai ser um planeta de prova de regeneração. Mas nós, se a gente não acelerar o passo, se a gente não largar as nossas teimosias, os nossos orgulhos, os nossos vícios, o apego de lado, a gente pode perder uma excelente oportunidade de continuar morando nesse planeta que está se encaminhando para um mundo de regeneração. E o que acontece? A gente vai ter que achar um outro planeta que nos aceite como inquilinos, e porque esse só poderão morar espíritos compatíveis com o estado de regeneração, que foi o que Jesus disse, de mansos e pacíficos. Quão mansos e pacíficos a gente está sendo na nossa trajetória. Por isso que eu falei que a gente precisa, em via de regra, quando eu falo a gente, a humanidade acelerar um pouco o passo, porque eu acho que é fato que a gente precisa melhorar bastante. Tem muita gente fazendo a lição de casa, tem muita gente fazendo o que precisa ser feito, procurando ter Jesus como seu guia, seguindo os ensinamentos dos Espíritos, os novos ensinamentos que os Espíritos trouxeram para a gente, de tudo que Kardec organizou, metodizou, ordenou desde o final do século XIX. Mas, por outro lado, tem muita gente ainda em cima do muro, ainda parece que como se estivesse dormindo, talvez essa seria a melhor palavra. Muita gente acha que o propósito da vida é aprender a andar, largar as fraldas, trabalhar, ter um bom carro, ter uma boa casa, depois se aposentar e ir para o INSS, que na verdade o INSS agora, fiquei sabendo esses dias, virou isso não será suficiente. E eu cheguei a essa conclusão também, e eu não quero pensar nisso, porque vai chegar a hora que eu vou ter que também pensar nessa condição da aposentadoria. Está quase chegando lá. Demora um pouquinho, né? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, muita gente hoje vive no automático, afundado nas distrações que as próprias sombras nos trazem. Com esse objetivo, para a gente se distrair mesmo. E ainda não despertaram ou não entenderam o propósito da vida, né? E isso também inclui nós espíritas. Porque não é porque eu frequento o centro espírita todas as semanas, tomo aguinha fluidificada, tomo passe, é que eu estou já trilhando o caminho da salvação, estou com a minha vaguinha garantida. Não é por causa disso. E nós fomos, infelizmente, condicionados a nos vitimizar ao longo da história, ficar pedindo ajuda o tempo todo. E não é por aí. As revelações que os Espíritos nos trazem nos contam um pouquinho diferente, que nós somos luzes poderosas, com capacidades incalculáveis. E a gente precisa se ater a isso, a gente precisa acreditar nessa fortaleza e deixar de lado um pouquinho essa história que nós somos sofredores ou pecadores. Se a gente for pensar na história nossa, dos últimos 18 séculos, por exemplo, a gente ainda está vindo de um período que a Igreja exercia um forte domínio sobre tudo que era certo ou era errado em matéria de religiosidade. A gente foi condicionado a viver nessa cultura do pecado, na cultura da culpa, e isso nos atrapalhou um pouquinho. E o Espiritismo, com pouco mais de 150 anos, ele ainda é novo. É 150 anos, mas é um pouco novo ainda. Ainda não deu tempo para todo mundo se desprender ainda da forte cultura do pecado, da culpa que acaba controlando mentes e corações. As casas espíritas e os movimentos espíritas também estão nesse processo.
E não estão livres também disso, por isso que é importante a gente sempre estar ligado e sempre ter aquela humildade que eu falei no começo da importância de estudar, para a gente saber que a gente também precisa trilhar esse caminho. Eu estou aprendendo, o Paulo está aprendendo, todos os colegas aqui que participam dos grupos de estudos estão aprendendo. Esses dias a gente estava brincando ali num dos nossos encontros, e brincando e falando sério, porque tem muito frei, muito padre, muitos bispos, muitas freiras da Idade Média e de outros tempos que estão encarnados hoje. E estão encarnados inclusive nas casas espíritas. Então, esse é uma... Inclusive dirigentes de casas espíritas que têm um pezinho também nesse histórico baseado em ritualísticas, mas isso é super normal. Isso não tem problema nenhum, faz parte da nossa história de evolução como espíritos também. Agora, o que a gente precisa ficar atentos, na verdade, é antigos dogmas e ritualísticas, para que isso não venha para dentro da casa espírita novamente, e para que isso não prevaleça, porque se deixar a gente está idolatrando alguém novamente, a gente está fazendo promessas, a gente está acendendo velinha, amarrando fitinha no braço para conquistar alguma graça. E o Espiritismo nos mostra que a gente, para aprender, para mudar e para evoluir, a gente não precisa de determinadas ritualísticas. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu logo após a pandemia, que por força das leis sanitárias, essa sala de passes ela não pôde ser tão usada como é utilizada hoje. E a gente fazia os passes coletivos aqui. E tinha gente que saía braba, saía chateada daqui, porque achava que o passe coletivo não é tão forte como o passe dentro da cabine. E esse é um dos exemplos que quem faz o ESD, quem estuda, sabe que o passe não é mais fraco. E agora, nós que estamos aqui, nesse exato momento, sentados assistindo a palestra, nós estamos sendo atendidos em todas as nossas necessidades pela espiritualidade que está aqui, que caminha, que está tratando, fazendo verdadeiros tratamentos espirituais. Muitas cirurgias espirituais acontecem em ambientes como esse, como agora estão acontecendo. E isso a gente aprende também no estudo sistematizado. Então, de novo, esse exemplo que eu dei, quem estuda sabe que a gente não precisa se apegar a determinadas muletas, a gente precisa largar também essas muletas, e a gente só consegue ter essa segurança, a construção dessa fé raciocinada, se a gente se dedica aos estudos. E por isso que eu falei de voltar no espiritismo raiz, no espiritismo original, porque quando a gente bebe direto da fonte, a água tende a ser mais pura, mais limpa. Então ela não está contaminada ainda por todos esses detalhes que eu falei para vocês, porque as sombras trabalham e elas querem que, às vezes, o nosso ensinamento, a nossa doutrina seja desacreditada. Mas ainda bem que vocês estão aqui numa tarde, noite de quarta-feira, justamente para reviver, para a gente fortalecer isso no dia a dia. Para quem precisa aprender, mudar e evoluir, muitas vezes a gente subutiliza esses ensinamentos e essas obras. E eu vou dar um exemplo agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra aqui. Escrita em 1864, ela é uma obra de cunho científico. E quem está dizendo isso não sou eu. O próprio Kardec diz isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitos espíritas ainda utilizam o Evangelho segundo o Espiritismo como uma espécie de amuleto, ou só usam no Evangelho do Lar, só usam para afastar os maus espíritos,
ou para dormir melhor à noite, colocando embaixo do travesseiro para dormir melhor à noite, para afastar os maus espíritos. Ou tem gente que coloca na entrada da casa para afastar, para que visitas ruins não apareçam. Ou seja, isso aqui não é um amuleto. A gente aprende que a gente precisa, além de utilizar o Evangelho do Espiritismo para rezar, que é muito bom, é muito nobre, é ótimo fazer o Evangelho do Lar com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente também precisa estudar. Irmãos, uma das coisas que a gente aprende no ESD é que o Evangelho segundo o Espiritismo não é um substituto da Bíblia, por exemplo. E eu vou explicar por quê. O Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro manual trazido pelos Espíritos com ensinamentos das leis morais do Cristo. Para quê? Para poder nos ajudar na nossa caminhada. Mas para entender isso, a gente, além de ler, a gente precisa estudar. Uma prova de que a gente não estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, que são as citações do Evangelho segundo o Espiritismo, que são muito importantes. Via de regra, a gente passa batido, porque a gente lê, tem a citação no meio, mas a gente passa e eu vou mostrar um pouquinho de como é importante a gente se ater às citações. 7 citações com conexões incríveis com o Velho Testamento. 134 citações do Novo, 1 com o Livro dos Espíritos, 7 com o Livro dos Médiuns, 12 citações do Céu e Inferno, 94 citações com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, 3 com a Revista Espírita, nesse total de 258 citações. A gente não olha as citações porque a gente usa o Evangelho muitas vezes só para rezar. Mas a gente começa, se a gente começar a se dedicar ao estudo dessa obra, um novo Evangelho segundo o Espiritismo se descortina para a gente. A gente começa a ver, a gente começa a dar valor ainda mais para a importância dessa obra, que, de novo, tem um cunho científico e a gente vai entender por quê. Eu lembro que a gente fazia o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, o Jean não está aqui, mas nos domingos, eu não sei ainda se continua às 19 horas no domingo, mas eu sempre vinha e era muito bom. Foi ali que eu aprendi a olhar o Evangelho segundo o Espiritismo com outros olhos, não com aquele olhar de que é uma Bíblia substituta. E ali a gente estudava, inclusive o Jean trazia um dicionário, o Aurélio, e a gente estudava inclusive as palavras que a gente não conhece, as palavras que são um pouco mais difíceis. E era muito bom. Eu preciso voltar a fazer isso o quanto antes. A gente faz em casa o Evangelho do Lar, a gente já utilizou muito o Evangelho segundo o Espiritismo, agora usa outras obras, mas ele precisa ser feito nesse contexto de estudo, na verdade. Mas voltando a essa obra, a gente precisa entender que os Espíritos não escolheram um teólogo para criar o Evangelho, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Eles escolheram um cientista. Kardec era um cientista fantástico. Eles escolheram um mestre em pedagogia, inclusive o melhor mestre em pedagogia da época. Porque o objetivo dos espíritos da Falange da Verdade não era converter fiéis com essa obra, não era doutrinar, não era convencer ninguém. O objetivo ainda é ensinar. E Kardec, quando escreveu, ele teve um plano para essa obra. Vocês sabem o histórico de Kardec. Ele era um professor fantástico, então com a didática, com pedagogia fantástica. Os espíritos, como diz a brincadeira, não são bobos, né? Escolheram justamente uma pessoa com capacidades exemplares nos aspectos de ensinar. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo ele tem essa estrutura em 3 partes. O primeiro é o prefácio do Espírito de Verdade, depois 27 capítulos integrados e um capítulo especial de coletânea de preces. Nos 27 capítulos existe um ordenamento, uma lógica, e ali nesse ordenamento e nessa lógica ele quis unir a ciência com a fé. Então ele escreveu cientificamente.
E a gente pode perceber claramente isso quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo do aspecto científico. E apesar do nome Evangelho, que significa boas novas, a gente não pode confundir com os evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João, apesar de trazerem lições importantíssimas, lições fantásticas. Esses evangelhos já foram bastante mexidos na noite dos tempos, alterados, e o evangelho Jesus dos evangelhos, ele é um pouco diferente, é um Jesus crucificado e morto na cruz. E o símbolo da morte dele representa muito mais para os cristãos que a própria mensagem que Jesus quis trazer. E muito mais que a inteligência fantástica também de Jesus, que às vezes acaba passando desapercebido. O foco que deram nos evangelhos, ele é, na minha opinião, minha humilde opinião, um pouco desproporcional. Na cruz, na via sacra, no sofrimento e naquela questão do sangue de Jesus para libertar o povo do pecado. E para quê? Para a gente continuar pecando? Então isso não faz muito sentido. O Jesus da doutrina espírita é um pouco diferente. Se a gente pudesse dividir todos os evangelhos em 5 partes, Kardec, inspirado pelos espíritos da Falange da Verdade, pegou uma parte apenas. E essa parte que foi escolhida mostra um Jesus bem diferente. Então, o Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele o foco está na inteligência fantástica de Jesus, o foco está na mensagem que ele nos deixou. Então, com isso, Kardec descrucificou Jesus e trouxe Jesus para caminhar junto com a gente. Porque muitas vezes, no dia a dia nosso, é importante que a gente, quando a gente se depara com os principais problemas, da gente perguntar: o que Jesus faria nessa situação? Então, Jesus, na doutrina espírita, é o nosso modelo, é o nosso guia. E a gente sempre recorre aos ensinamentos que ele nos deixou para a gente também poder evoluir, poder mudar, poder refletir sobre as coisas que a gente precisa melhorar as nossas vidas. E também o foco do Evangelho segundo o Espiritismo é num período da vida de Jesus que a humanidade despreza um pouquinho, ou deixa de lado, que foram aqueles 40 dias em que Jesus caminhou, materializado, ensinando os seus discípulos sobre as verdades universais, sobre as leis universais e sobre as leis eternas do Espírito. Em um dado momento, naqueles 40 dias, Jesus chegou a dizer: ide e pregai o Evangelho. Mas que Evangelho que Jesus estava falando naquele momento, se não existia nada escrito? Os Evangelhos, eles começaram a ser escritos, começaram a aparecer de forma escrita nos anos 50 depois de Cristo. Então é lógico que ele estava falando da Boa Nova. Então, sempre quando a gente, hoje no ano de 2023, que a gente escuta falar do Evangelho, a gente já pensa em pergaminhos, pensa em livros, mas a gente esquece que Evangelho é a Boa Nova, é a palavra que Jesus deixou e que vem sendo transmitida de gerações a gerações. Então, eu não sei por que a gente deixou de lado um pouco esse período, esses ensinamentos de Jesus, da nossa vida extracorpórea, há muitas moradas na casa do meu pai, e todos os ensinamentos maravilhosos que Jesus nos deixou naquele período. Talvez essa mensagem era um pouco muito, talvez complexa, e o pessoal preferiu enfocar no sofrimento, na via sacra, na cruz. E o fato é que a gente perdeu um tempo precioso
com esse conhecimento todo ficando de lado? Porque, como eu disse, a minha opinião é que o foco é um pouco desproporcional no Jesus, no Calvário, o Jesus antes da morte, e quando ele trouxe tantas lições importantes nesses 40 dias e que a gente não foca tanto. Talvez as religiões cristãs não focaram muito nesse período por não saber explicar como um Jesus materializado, em seu perispírito radiante, por exemplo, podia aparecer, desaparecer, e reconhecer isso, que ele aparecia e desaparecia com seu perispírito radiante, seria ter que explicar o que a gente tenta explicar hoje, que é a nossa condição imaterial de espíritos eternos numa jornada evolutiva. Mas os espíritos da Falange da Verdade, do Espírito Verdade, nos trouxeram novamente esses ensinamentos. E Kardec ordenou-os brilhantemente da seguinte forma. Ele fala da Terra para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o universo, do universo para a Terra novamente. Se vocês pegarem o capítulo 1, não vim para destruir a lei. Ele está falando aqui da Terra. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Está falando do plano espiritual. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Está falando do universo. De novo, no capítulo 4, ele volta para a Terra. Ninguém poderá ver o reino do céu se não nascer de novo. Está falando da Terra novamente. E assim por diante. Vocês perceberam, irmãos, que se a gente não aproveitar toda essa riqueza que os Espíritos nos trouxeram, a gente vai estar perdendo um tempo precioso. A concepção espírita é muito superior à concepção dos Evangelhos, justamente porque o Espiritismo explica os Evangelhos, mas os Evangelhos não explicam o Espiritismo. Esse é o objetivo dessa obra. E para vocês verem como é importante a gente reservar um tempinho para estudar, os estudos fazem a gente despertar, os estudos fazem a gente raciocinar. Nos dias loucos que a gente vive, hoje em dia, com tantos assuntos na cabeça, é muito fácil a gente entrar no automático. Muitas vezes a gente pode, inclusive, participar de uma palestra dessa, ou a gente pode ir no culto na igreja ou em qualquer religião, voltar para casa e a esposa ou o marido perguntar: o que foi o assunto hoje? Puxa, nem sei te dizer. Então, porque a gente vive no automático, nessa mente barulhenta, em tantos assuntos que a gente tem, muitas vezes a gente precisa organizar também o nosso tempo e reservar uma horinha. Eu ia falar para a gente se desligar, mas na verdade é para a gente se religar. Esse é o objetivo de estudar em grupos, né? E para concluir, pessoal, a gente tem mais uns minutinhos ainda. Vou falar rapidamente de um tema que é tratado no ESD, o que é o Espiritismo. Hoje, se a gente fizer um tour pelas casas espíritas, e a gente perguntar o que é o Espiritismo, a gente vai ver diferentes respostas, né? E existe um livro de Kardec, que eu recomendo a leitura, que por alguma razão não é tão conhecido quanto os outros 5 do Pentateuco, né? O que é o Espiritismo, de 1859. De tão importante, ele deveria fazer parte do Hexateuco, eu diria. Porque, eu não sei se a gente pode nomear assim, mas os Espíritos inspiraram e ensinaram Kardec em muitos aspectos. E é importante que a gente saiba que o Espiritismo trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, que somos nós. É importante a gente saber nossas origens e saber o nosso destino. Diferente de outras linhas religiosas, nós não viemos do pecado original, que é Adão e Eva. É importante que a gente saiba isso, nós não somos um bando de pecadores. Os espíritos que inspiraram Kardec ainda nos ensinaram que o nosso corpo é formado por elementos da Terra. Isso não é nenhuma novidade, isso é falado
muito, a gente sabe disso, do pó a gente veio, do pó a gente voltará, mas às vezes a gente esquece que a Terra é formada por poeira de estrelas. E depois de astrônomos analisarem 1.500 estrelas, eles chegaram à conclusão que os seres humanos, tanto os seres humanos quanto os astros brilhantes do universo possuem 97% de compatibilidade de átomos. Então o que isso quer dizer? Nossa origem não é o pecado, nossa origem é a luz. Nossa origem é divina, nós somos filhos de Deus e nosso corpo veio da luz. Nós viemos de Deus e não de Adão e Eva. E nesse momento, claro, a gente está passando por um processo de aprendizado como crianças na sua jornada, que precisam aprender as primeiras lições antes de terem lições mais complexas de ciências, de matemática. Mas o fato é que a gente ainda vai ter outras lições mais complexas. A gente precisa, de novo, se preparar, porque novas lições, quando a gente estiver preparado, outras lições serão liberadas para a gente. Como centelhas divinas, a gente já aprendeu as primeiras lições relacionadas à atração molecular e à força mecânica. A gente já passou pelo aprendizado das sensações, vitalidade, como germinar, crescer, sentir. A gente já aprendeu sobre instinto e inteligência nas nossas passagens passadas. E agora, como espíritos individualizados, a gente está aprendendo lições sobre razão, sobre consciência da nossa existência espiritual, livre-arbítrio e responsabilidades. Só assim, depois que a gente aprender essas lições, a gente vai estar preparado para lições mais complexas. Então, se nós viemos da luz, nós vamos nos transformar em luz um dia. Essa é uma lição muito bonita, nesse retorno para o Pai. Existem relatos ao longo da história de aparições de espíritos onde tudo se iluminava. Existem materializações de espíritos em ambientes escuros, relatos de materializações em que o ambiente se ilumina com a presença desse espírito materializado. E muito antes de existir a luz elétrica, já existiam relatos também de espíritos iluminando tudo com seus corpos luminosos. O que isso tudo quer dizer? Que nós temos a luz em essência. O que o Espiritismo nos ensina é que precisamos buscar a luz que ilumina o espírito de luz. E a gente confunde um pouquinho, é bem diferente do que buscar a proteção do espírito de luz a todo momento. No momento que a gente entender e ter a certeza que nós somos essa luz que a gente busca em tantos lugares diferentes, mas não reconhece que essa luz está dentro da gente, escondidinha, pronta para ser aflorada, a gente não vai mudar. Porque nos ensinaram que somos pecadores, nos ensinaram que a gente carrega uma culpa, e a gente precisa esquecer um pouquinho disso, irmãos. O Espiritismo nos ensina a pensar, a confrontar ideias como fez Galileu, com a vantagem que agora a gente confronta e a gente não vai ser queimado em praça pública, mas a gente pode confrontar determinadas ideias, expor as ideias, assim como a gente faz nos grupos de estudo. E, gente, o propósito aqui é aprender, mudar e evoluir, mas a gente precisa aprender a aprimorar o espírito. Eu ainda poderia falar dos fundamentos da doutrina espírita, mas a gente já estourou o horário. Eu quero convidar a cada um de vocês a fazer parte dos nossos grupos de estudos e ficar com essa imagem de Jesus sorrindo, do nosso irmão mais velho, que pode nos amparar, nos guiar em todos os momentos que a gente precisa. Então vamos tirá-lo com carinho da cruz, abraçá-lo e convidá-lo para fazer parte dos nossos estudos, da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, no nosso compromisso e na nossa caminhada de sermos espíritos melhores, porque queremos ser espíritos melhores. E definitivamente somos luz. Então, um abraço fraternal a todos, muito obrigado, tudo de bom.
Então, só temos que agradecer ao Márcio, ao Paulo, né, que são os articuladores do grupo, né, do Oeste, de quarta-feira, que é muito salutar o nosso aprendizado, né, porque o Oeste ele não tem prova. Quando nós participamos de um grupo desses, a gente, todas nós ficamos na posição de aprendizes, nenhum de nós fica na situação de ensinar alguma coisa para mim. Mas, só corroborando o que você falou, que para mim tem sido aprendizado muito